Alô? Alô, alô? Oi, aqui é a Tarsila. Esse é mais um episódio do Diário de uma Nômade. Um episódio onde eu compartilho conversas, histórias, aprendizados, experiências que eu vivi pelo mundo nos últimos anos sendo nômade digital. E aí, como é que tá o seu mundo? Menina, eu fui pra Vancouver. Primeira cidade que eu conheci do Canadá depois de Montreal, né? Onde eu moro. E foi uma viagem muito legal. Porque fui com uma amiga minha do meu primeiro intercâmbio, do meu primeiro work and travel em 2016. E nós somos muito amigas até hoje e a gente não se via, a gente não conseguia lembrar quando foi a última vez que a gente se viu, mas a gente acha que foi tipo assim, 2017 ou 2018. 2018 deve ter sido a última vez que a gente se viu. Então faz bastante tempo, as nossas vidas hoje estão completamente diferentes. Então a gente bateu muito papo, assim, sobre tudo que aconteceu desde lá. Até sobre a influência que esse Work and Travel teve nas nossas vidas. Porque nós duas agora somos mulheres casadas. Então foi um rolezinho das senhoras casadas em Vancouver. Mr. Shot, né? Mrs. Shot, que sou eu, como é um nome diferente, é Mrs. Hull. Que coisa, né, menina? Duas meninas casadas. E ela mora também nos Estados Unidos, né? Ela também casou com um americano. Eu casei com um americano. Só que o dela teve uma referência, assim, da região onde a gente fez o intercâmbio e tal. Tem uma relação com isso. O meu foi a respeito de um outro intercâmbio que eu fiz, né? Eu conheci o Love no intercâmbio de Camp Leader, que foi o que eu fiz em 2021. Mas eu não sei se eu teria feito esse intercâmbio se eu não tivesse conhecido Work and Travel também. Então, são coisas que pra mim são relacionadas, apesar dele não ter vindo dessa história. E a gente falou sobre tanta coisa, assim, que eu quero falar sobre essa viagem e também dos insights que eu tive conversando com ela. O primeiro grande insight que eu tive conversando com ela, assim, foi que nós duas, com certeza, nos identificamos hoje com o que ela chamou, e eu achei muito interessante o nome de O Sonho do Namorado Americano. Ai, nós duas sofremos desse mal, menina. E é uma coisa que ela falou que também é verdade, não é só do namorado americano, né? Eu acho que todo mundo, quando pensa em fazer um intercâmbio, pensa em morar fora, se essa pessoa não tem um relacionamento, provavelmente na cabeça dela vai passar alguma coisa do tipo: e se eu conhecer alguém lá e casar com essa pessoa e for morar nesse país, né? Tipo, independente do país que você for. Eu acho muito capaz de você ter esse pensamento. Vai viajar ou vai fazer um intercâmbio, vai ficar mais tempo. E se eu conhecer alguém lá e ficar lá, sabe? Isso passa na nossa cabeça, né? A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com isso, porque nós duas, por exemplo, os nossos primeiros namorados que vieram desse desejo, os primeiros namorados que nós tivemos nesse primeiro intercâmbio, eles eram... Ai, meu Deus, uma red flag. Eles eram o combo da red flag, assim, os dois. E a gente até conversou sobre isso, que eles eram muito parecidos, eles tinham muitas red flags. Mas a gente ignorava todas as red flags, porque a gente tava embriagada naquele sonho do namorado americano e na magia do intercâmbio, né? Que você vê tudo diferente, você tá num ambiente diferente, neve, mágico em outro país, não sei o quê, e experimentando aquela nova cultura. Aí você meio que deixa passar várias coisas que você não deveria passar. E eu fiquei com esse cara muito mais tempo do que eu deveria, dediquei muito mais tempo da minha vida do que eu deveria, porque ele era muito red flag, assim. E tem certas coisas deles que eu não posso nem falar aqui nesse podcast, porque são pesadas. Mas, assim, eles... péssimos parceiros, pessoas muito difíceis. E também relacionado porque hoje os nossos parceiros, né, a gente conversando, são pessoas muito saudáveis. Então, a gente consegue olhar pra trás e ver como a gente atraía e se atraía por esses relacionamentos que não eram saudáveis. E hoje a gente tá completamente diferente. E a pessoa pode ser de que país que for, que se ela não tiver os requisitos mínimos de um ser humano, né? Os requisitos básicos para estar em um relacionamento, eu não estaria e acredito que ela também não. Então, esse foi um ponto muito interessante que eu tive, assim, de insight conversando com ela. E deixo essa alerta aqui pra você, pra quando você for viajar ou for fazer um intercâmbio. Não é só porque a pessoa é de outro país que ela vai ser o alecrim dourado, tá? Pô, mas não vai. Nossa senhora, você vai... Gente estranha só muda de interesse. Tem gente louca, hipócrita, tóxica, e legal e maravilhosa em todos os países, né? Então, fica de olho aí. Não aceite pouco só porque essa pessoa tem um passaporte de uma cor diferente que o seu.
E presta muita atenção pra você não cair numa furada como as furadas que a gente caiu, porque a gente podia ter se ferrado tanto, que eram pessoas assim, não era, pelo menos no meu caso, não era uma pessoa de boa índole, sabe? Meu Deus do céu, como que a gente se permite viver umas coisas, né? Mas enfim, legal pra ver a nossa evolução também, de ver como a gente agora não aceita menos do que a gente merece, né, meninas? Pelo amor de Deus. Mas é isso, eu acho que esse sonho do namorado estrangeiro, ou da namorada, do parceiro, enfim, whatever, ele pega e ele pode te fazer enxergar ou não enxergar coisas muito importantes dessa pessoa com quem você tá saindo. Então, fica aí esse alerta, tá? Mas Vancouver foi uma surpresa pra mim. Eu achei Vancouver uma cidade que me lembrou Nova York, pra vocês terem uma ideia, só que Vancouver é menor do que Montreal, né? Então, assim, o centro de Vancouver é menor do que o centro de Montreal, é muitas vezes menor do que Nova York, mas me lembra Nova York no sentido de que tem muitos prédios, é uma cidade, assim, mais urbana, mais cosmopolita, nesse sentido de cidade com prédios modernos, prédios altos e essa modernidade, digamos assim, né? E muito diferente de Montreal nesse aspecto, porque Montreal é uma cidade maior do que Vancouver em termo populacional e esse tipo de coisa, só que é uma cidade que não me parece maior nesse sentido urbano, porque Montreal não tem muitos prédios altos, a arquitetura é muito diferente, isso tem a ver com a colonização, né? Montreal começou a ser colonizado pelos franceses, depois passou a ser colonizado pelos ingleses. Montreal tem uma pegada que parece mais Europa, mas isso tem a ver. Mas Europa, não faz sentido eu falar isso, porque o outro lado foi colonizado pela Inglaterra, né? Que é a Europa. Então, a colonização começou aqui em Montreal com os franceses. Depois passou para a mão dos ingleses. Quando a colonização chegou lá em Vancouver, já estava na mão dos ingleses. Então, aqui em Montreal tem muitas construções mais antigas, que tem uma arquitetura muito diferente das construções que eu vi na Inglaterra. Então, pra mim, a Inglaterra tinha muitas construções de as casas, por exemplo, parecem casas mais modelo americanas. E aqui em Montreal são umas casas que parecem mais modelo Montreal, assim, eu não sei explicar, porque nem na França eu vi essas casas, pra falar a verdade, que tem uma arquitetura com pedras, parecem uns castelinhos, assim, coloridinhos, com o teto é pontudinho, não sei. Procura aí no seu Google depois as casas típicas de Montreal pra você ver a diferença. Então, a arquitetura é bem diferente. Montreal, pra mim, tem uma vibe mais aconchegante. Apesar da cidade ser maior, tem uma vibe mais aconchegante e tem essa diversidade de coisas pra fazer cultural, assim, que é muito, muito, muito legal. Então, a colonização de Vancouver, olha que loucura. A colonização de Vancouver começou faz mais ou menos uns 150 anos para a cidade se tornar o que ela é hoje. Isso foi uma coisa que me impressionou muito, porque é uma cidade muito desenvolvida já, né? Então, em 150 anos dá pra fazer muita coisa. E vi muita referência em vários lugares da cidade, chegando no aeroporto já. No aeroporto já tinha uma salinha assim que falava sobre o território indígena no qual Vancouver está, que é um território Musqueam, e falava do povo dali. E outros lugares que a gente foi, por exemplo, a gente foi no museu de Vancouver, que tinha várias exposições diferentes uma da outra, várias exposições legais. Uma das exposições se chamava A Cidade Antes da Cidade, que era sobre a vila, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, porque eu nem sei como pronuncia, assim, é um alfabeto um pouquinho diferente. A vila que existia, uma das vilas que existia ali nesse território de Musqueam, que é o território indígena onde Vancouver está, e a história dessa vila e um pouquinho da história da colonização, né, a partir dali. Então, por isso a cidade antes da cidade, porque nem tinha esse nome antes, sabe? De cidade é um contexto que vem após colonização. Cidade, estado, antes eram vilas, nações, povoados, esse tipo de coisa. Então, eu vi muitas referências indígenas pela cidade. A Ana também ficou muito surpresa, porque ela disse que nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Eu vejo isso aqui em Montreal. Por exemplo, eu fui num teatro recentemente e antes da peça começar, eles fizeram esse disclaimer, assim, que queriam começar, lembrando que Montreal está sobre o território de Kanangahaga, dos povos tananana, de tais nações, pra gente relembrar que estamos sob território indígena, tarará. Isso eu já tinha visto aqui em Montreal. E a gente viu isso também lá, porque no dia que a gente foi nesse museu, a gente meio que... A gente viu um evento privado que a gente entrou e a gente achou que tava invadindo, depois a gente saiu e aí ela foi conversar com uma menina que tinha saído pra ver se a gente descolava de entrar nesse evento. E aí essa menina falou, não, pode entrar, tal, vamos lá. E aí a gente foi, tomou um vinho e era uma exposição de um estilista que fazia bolsas
E quando ele foi começar o desfile, porque teve um desfile, ele começou o desfile antes falando, e aí ele leu um trecho de um livro pra lembrar das pessoas que ali tinha sido e é território indígena, do território Tanalá, pra gente lembrar e conscientizar. Então tem essa questão da conscientização desses territórios indígenas onde as cidades do Canadá estão, que é muito diferente, assim, eu nunca tinha vivido isso. Imagina você no Brasil, toda vez que você for num teatro, sei lá, em São Paulo, não sei de onde você é, eu sou de São Paulo, né? Começar o teatro falando, vamos lembrar que essa cidade aqui tá sobre o território das nações XYZ. Ai, que vergonha, eu nem sei sobre o nome do território indígena que São Paulo estaria. Eu preciso descobrir isso agora. Mas é que esse despertar desse assunto veio pra mim aqui por causa dessa presença, sabe? E isso realmente me faz perceber como essa conscientização faz diferença, porque eu tô aqui, agora eu tô aprendendo sobre isso, porque ir nos lugares e ver referências, e ver escrito, e ver pessoas falando, e ver eventos que falam sobre esse tipo de coisa, faz você realmente aprender e ter a consciência disso. Mas se essa história não é repetida, se essas informações não são compartilhadas, se ninguém se preocupa em falar sobre isso, realmente é uma coisa que cai no esquecimento, e que a gente perde a consciência, né? Então isso eu achei muito legal. Eu achei que tava no outono, né? Então é outono. Vancouver é uma cidade que fica do outro lado, fica no oeste, completo oeste do Canadá. E Montreal fica no completo leste do Canadá. Então, assim, eu cruzei o país, foram 5 horas de avião, pra vocês terem ideia de como é longe. É longe. Vancouver tem um clima diferente também. Então, é muito comum que você vá pra Vancouver, por exemplo, e pegue chuva, e pegue dias nublados, porque isso faz parte do clima de lá. E Vancouver tem um clima mais quente do que Montreal. Então, muitas pessoas que vêm pro Canadá e que querem fugir do inverno, elas vão pra Vancouver por causa desse motivo, de ser uma temperatura mais amena. Porém, tem uma diferença muito grande que aí me pega, entendeu? Porque eu acabo comparando, né, as cidades porque são as perspectivas que eu tenho, as referências que eu tenho. Então, se eu tivesse que escolher, porque entre o frio de Vancouver, que é bem menos agressivo do que o frio de Montreal, o inverno dura menos e é mais quente em Vancouver, né? Tem inverno, é frio, mas é menos frio do que Montreal e dura menos tempo. Só que é um inverno chuvoso e cinza. O inverno de Montreal, ele dura mais e ele é mais frio mesmo, assim, tem mais neve, muito mais neve. Vancouver tem um pouquinho de neve e é isso. Só um tiquinho ali no Natal que um Uber falou pra gente, é só um pouquinho no Natal ali só pra enfeitar. Aqui em Montreal é neve pra caramba! É muita neve, assim. E muito frio e dura mais. Só que tem muitos dias de céu azul e sol. Então eu acho que eu prefiro essa questão de, mesmo que seja frio, seja céu azul e sol, que esse sol dá uma aquecida no coração. Esse negócio de cinza e chuvoso, eu acho que ia pegar pra mim. Então, se fosse pra escolher uma das duas nesse quesito, eu acho que eu preferiria escolher um pouco mais gelado, um pouco mais frio, mas com mais dias de céu azul e sol. O outono também é diferente por causa disso, né? Como aqui tem as estações um pouquinho mais fortes do que lá. As cores do outono aqui no Quebec, que é a província onde fica o Canadá, são muito mais fortes. As cores do outono aqui são muito mais fortes do que lá. Uma coisa que eu expliquei pra Ana, que eu não sei se vocês sabem, provavelmente não devem saber, e que eu acho que ela achou muito interessante. Então, eu tô usando a Ana de barômetro pra contar coisas pra vocês que eu contei pra ela, e ela ficou, nossa, que legal. Porque pra mim já são algumas coisas que são normais, porque eu já tô aqui há 5 meses, né? Por exemplo, o Canadá não tem estados, ele tem províncias. Então, se você olhar o mapa do Canadá, ele tem, são 5 ou 6 províncias, e elas são faixas retas que vão do sul ao norte, assim. O Canadá é dividido em faixas verticais. Não tem estados, tem províncias enormes. Então, as províncias são divididas em faixas verticais, como eu falei. Então, a província de Quebec vai do norte, da fronteira de cima até o sul, até a fronteira dos Estados Unidos, e todas as províncias vão assim, verticalmente. Então, Vancouver tá na província de British Columbia, que é a Colômbia Britânica, digamos, né? E Montreal tá na província de Quebec, que é a província francesa. E vi muita coisa em francês também, porque por causa do francês ser a língua do Quebec, que é a província de Quebec, e ela faz parte da história do Canadá, é um país bilíngue no geral, mesmo o francês sendo muito mais falado aqui em Quebec. Por exemplo, no museu, tudo estava escrito em inglês e francês, nas duas línguas. Tem francês pra todo lado, assim, também. Eu vi uma placa de stop, na primeira vez na minha vida que vi uma placa de pare,
que tava escrito stop e tava escrito ahead. Eu até filmei e vou colocar num vlog, porque eu fiz um vlogs dessa viagem. Foi a primeira vez que eu vi, porque aqui no Quebec todas as placas de pare são em francês, são ahead. E todas as outras províncias, né, que falam mais inglês, são stop. E aí lá eu vi uma placa que tinha as duas coisas escritas, eu achei genial. Achei muito legal. E inclusive pra trabalhar em cargos de governo do Canadá, a pessoa precisa ser fluente nas duas línguas, inglês e francês, mesmo que ela não more no Quebec, que é a província francesa. Isso também é muito interessante. Vancouver, eu achei que tinha essa vibe de cidade urbana. Muitos prédios, muito moderna, muito limpa e organizada. Vi muito pouco morador de rua, mas aí a gente acabou conversando com outras pessoas que falaram que a gente não foi nos locais onde essas pessoas estão. Então, Montreal tem um problema... Montreal não. Canadá, em algumas cidades, principalmente Vancouver, tem bastante problema com pessoas com uso de drogas. Então, tem algumas regiões que você vê mais moradores de rua e vê mais essas pessoas na rua, mas são algumas regiões da cidade, a gente acabou não indo pra essas regiões. Vancouver também tem uma coisa muito interessante, que tem montanhas bem altas, você vê em vários lados que você olha assim, mais pro lado norte da cidade, você acaba vendo várias montanhas lindas, muito altas. Naquele lado tem montanhas muito mais altas do que deste aqui de Montreal, por causa da geologia mesmo, da geografia e do relevo do continente. E também tem praia. Então a gente teve um dia que é uma cidade pequena, você consegue cruzar ela, a gente cruzou ela de bike em 15, 20 minutos, porque é uma cidade pequena mesmo. Não é uma cidade grande, assim. Teve um dia que a gente foi de um lado que a gente tava nas montanhas, no norte da cidade de Vancouver, tem um parque chamado Stanley Park, que é maravilhoso, que dá pra andar de bike, é um parque muito, muito, muito gostoso. Lembra vibes Central Park, assim, de Nova York, mas menos gente, né? E um pouquinho menor também. E depois a gente pegou a bike, cruzou a cidade e foi ver o pôr do sol numa praia. E aí não tinha, nesse ponto onde a gente estava, não dava pra ver as montanhas, dava pra ver a praia. Então a gente viu montanha e praia no mesmo dia. E é um ponto maravilhoso pra ver o pôr do sol em Vancouver, inclusive, que é na English Bay. Muito bonito, assim, o sol se pondo na água. Eu não encostei na água pra ver se era gelada, mas provavelmente é, porque é água do Pacífico. E era bem calminha, assim, porque é uma parte da cidade que a água do mar chega até ali, só que a gente foi olhar no mapa pra entender, e tem a ilha de Vancouver também, que separa Vancouver do oceano. Então essa água que a gente viu daquela prainha, ela entra por um braço, assim, que entra um pouco no continente e dá a volta nessa ilha e chega nessa prainha em Vancouver. Então ela não vem com força de mar, sabe? Ela é mais calminha, porque tem uma ilha separando essa parte desse mar do grande oceano, assim, mas é a água do Pacífico que entra ali. E foi gostoso, a gente pegou um Airbnb que era na casa de uma casa grande que tinha vários quartos, assim, que é de um chinês. E aí, no nosso último dia, a gente trocou uma ideia com ele. Era um chinês mó gente boa. Chinês mais gente boa que eu já conheci na minha vida. E ele mora lá há 15 anos. Aí ele contou pra gente os babados da China, menina. Nossa senhora, eu fiquei chocada. A China parece, assim, um universo à parte. Tem vários... Eu fico brisando nisso, às vezes. Parece que tem vários lugares no mundo que eles são um universo à parte, né? Mas se a gente for parar pra pensar, são vários universos que estão acontecendo ao mesmo tempo no planeta, né? Se você for pensar, por exemplo, no nosso universo Brasil, é completamente diferente do universo de uma pessoa que vive no Japão, de uma pessoa que vive na Nova Zelândia, de uma pessoa que vive na Coreia do Norte, de uma pessoa que vive no Canadá. São vários universos simultaneamente acontecendo no mesmo planeta, e eu fico passada com isso. Fico passada. E aí ele contou pra gente, por exemplo, que ele mora no Canadá há 15 anos, ele não consegue se ver voltando a morar na China, porque é como se depois que ele tivesse saído do Canadá, tivesse saído da China, né, ido morar no Canadá, tivesse saído uma venda dos olhos dele, e agora ele não consegue desver tudo que ele viu sobre a China e sobre os outros países, né? Por exemplo, ele falou, como é que eu vou voltar a morar num país que não tem liberdade de expressão? Não tem, né? Aí ele contou pra gente que, por exemplo, a China é um país muito, muito, muito seguro em termos de índice de violência, porque lá é tudo 100% vigiado. Tem câmeras em todos os lugares. Meu Deus, tomara que o governo chinês não me escute. Socorro. Tem câmeras em todos os lugares. Então, eles vigiam todo mundo o tempo todo, no nível de que, por exemplo, se uma pessoa atravessa a rua no farol vermelho, um pedestre atravessa a rua no farol vermelho, tem câmeras vendo o que ele fez. Tem câmera no farol, câmera no prédio, câmera em toda esquina. Tem câmera em absolutamente todo lugar, segundo ele. E os celulares também estão vigiando tudo que você fala e tudo que você escreve. De uma forma muito mais invasiva do que a gente tá acostumado, ou que a gente sabe, pelo menos, né?
Então, se você atravessa a rua, por exemplo, num lugar onde você, no farol vermelho de pedestre, automaticamente chega uma multa pra você. Você não precisa ser parado pela polícia, nada. Vai chegar uma multa lá pra você, descontando ali do seu salário já, porque você atravessou quando não tava certo. Então, é uma vigilância, assim, bizarra. E eles têm um controle da informação também bizarro. Ele falou que tem várias coisas sobre as quais você não pode conversar, não pode falar no telefone, várias palavras que eles ficam de olho, não pode mandar mensagem. Então, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu que eu esqueci o nome sobre como esse massacre é conhecido, mas tem um nome, né? Alguma coisa com T, porque é uma praça que começava com T, mas eu não vou lembrar agora. Então, aconteceu, se você pesquisar 4 de junho China, você vai ver. Talvez você já tenha visto até na escola um evento em que tinha um chinês na frente, uma pessoa, né, na rua, na frente de diversos tanques de guerra. Que foi o que aconteceu? Um grupo de uma universidade, se eu não me engano, da Universidade de Pequim, não tenho certeza, ou era Beijing, não lembro agora, que quis fazer um protesto a respeito de questões de direitos mesmo, de direitos das pessoas, direitos humanos, direitos de liberdade, enfim, de coisas, de direitos das pessoas. Foram protestar por direitos lá nessa praça. E aí, o governo mandou tanques de guerra contra os próprios cidadãos da China, da cidade, do seu próprio país. E matou todo mundo. Matou todo mundo. Sem dó nem piedade. E dia seguinte, tava tudo limpo. Não tinha uma gotinha de nada pra contar a história nessa praça. E se você pesquisar em território chinês, né? Ele falou, se você pesquisar esse assunto, você não encontra. É como se nunca tivesse acontecido e ninguém pode falar sobre isso. Você não pode falar no telefone, você não pode pesquisar. Se você pesquisar coisas ou falar coisas no telefone que eles consideram suspeitas, eles baixam na tua casa e vão te investigar e vão te interrogar. Muito louco, gente, pelo amor de Deus. Aí, ele disse que a maioria dos amigos dele e pessoas da família dele já saíram de lá também, por causa de todas essas questões. Ele falou também que tem muitas regiões que tem coisas diferentes, né? Eu perguntei pra ele sobre aquela questão do trabalho escravo chinês, que a gente ouve muito falar, né? De tudo ser copiado, não copiado lá, mas tudo que é manufaturado lá é sobre trabalho escravo. Ele falou que da província da onde ele veio isso não acontece, mas que ele não pode falar sobre outras províncias e se tá acontecendo ainda hoje, mas que sim, a China é um país que é muito, muito boa ele que falou, que a China é muito, muito, muito boa em copiar qualquer coisa que é feita em qualquer lugar. Eles compram um modelo, desmonta inteirinho e refaz com produtos chineses e manufaturação, tá certo essa palavra, gente? Não sei. Manufatura lá na China de forma muito mais barata. Então, eles usam isso até para incentivar a economia do próprio país. Então, se você quiser comprar uma coisa que é importada, morando lá, você vai pagar 120, 130, 100 tralala% de imposto. Mas, se você comprar uma coisa igualzinha, copiada, que foi feita lá, vai ser muito mais barato. A gente falou disso porque a Ana falou de carro. Se é caro comprar carro lá. Inclusive, turistas que não têm carteira de motorista na China não podem dirigir lá. Você não pode alugar um carro e sair dirigindo lá, porque eles não querem que você vá pra todos os lugares. Eles querem que você fique ali onde eles estão, onde eles podem, sabe? Onde você vai ver o que eles querem que você veja, digamos assim. Mas ela perguntou se era caro comprar carro lá. E aí ele falou que não. Se você comprar um carro chinês, é bem de boa. Mas se você quiser comprar um carro importado, é muito, muito caro. Então só pessoas muito, 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 muito ricas que têm esses carros, mas em geral as pessoas muito, 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 muito ricas saem da China, né? Porque é um país comunista. Então pessoas muito, muito, muito ricas não são aceitas naquele país. Mas muito louco, muito louco. Então assim, eu adoro esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando, porque a gente pegou esse Airbnb, ele fica num bairro que não fica dentro da cidade de Vancouver, ele fica numa cidade do lado, assim, que chama Burnaby. E a gente ficou lá pra economizar mesmo. Foi pra economizar mesmo. Porque ficar em Vancouver é muito caro. É uma cidade cara. Todo mundo que eu conhecia de Vancouver perguntar pra mim quanto que eu pago de aluguel em Montreal. E aí, quando eu falo pra eles quando eu vou pagar, porque eu vou mudar de casa, né? Eu vou morar num estúdio sozinha aqui em Montreal. E quando eu falo pra eles quanto eu vou pagar nesse estúdio, eles falam, meu Deus do céu, é muito barato. É muito barato, socorro. E eu, fiquei me sentindo até bem, sabe? Porque eu tava achando um pouquinho caro. Mas comparado com os preços que eles pagam em Vancouver, eu tô pagando de graça, sabe? Pra morar sozinha, numa área boa, de frente pro metrô. O condomínio que eu vou morar tem academia, sabe? Umas coisas assim. Super gostoso. Vancouver tem uma crise de moradia muito grande. É uma cidade cara de viver. Então, esse chinês falou, por exemplo, que ele também só tem uma vida boa morando lá, porque ele tem 2 empregos. Ele tem um emprego, o emprego dele, que eu não lembro o que é que ele faz mesmo, trabalha numa empresa lá. E ele tem esse
esse Airbnb que é dele, que ele faz de renda extra. Mas que ele só tem uma vida boa porque ele tem 2 empregos. Porque o custo de vida lá tá muito caro. Pelo que eu entendi, tem algum problema no relevo de Vancouver e assim, no solo, que é um solo difícil de construir. Eu não tenho certeza se estou falando isso certo, mas é alguma coisa a ver com isso e também com o tipo de casa que pode ser construída, sabe? Tem alguns BOzinhos lá que faz com que seja difícil expandir essa questão de moradia e acaba ficando muito caro. Então o pessoal ficava enlouquecia quando eu falava quanto eu pago de aluguel aqui em Montreal. Outra coisa que as pessoas de lá falavam quando eu conversava era que Vancouver é uma cidade meio boring, assim, não tem muito o que fazer. Porque comparado com Montreal tem milhões de festivais, tem milhões de coisas acontecendo, principalmente no verão, mas tem no inverno também. Festivais culturais, de arte, shows, muitas coisas que acontecem aqui sempre. Tem muito o que fazer em Montreal. E nas outras cidades do Canadá parece que nem tanto. Não posso falar sobre Toronto, mas foi o que eu ouvi das pessoas de Vancouver, assim, principalmente comparado com Montreal. São umas cidades meio boring, meio entediantes, digamos assim, nesse sentido. E o que eu comecei a falar e não terminei, né? Que a gente pegou esse Airbnb pra economizar, então a gente pagou $300 por 4 dias, $300 canadenses, que dá uns 200 e poucos dólares americanos. Então ficou 100 e poucos dólares pra cada uma pra 4 dias. Se a gente fosse ficar em downtown Vancouver, no centro de Vancouver, a gente ia gastar o dobro. E eu também valorizei o fato de que, por causa dessa experiência, a gente conheceu esse cara que conversou com a gente e trouxe essa perspectiva, aquela questão de expandir o nosso universo, que eu sempre falo aqui pra vocês, às vezes é uma conversa aleatória que você tem no Airbnb, que você ficou viajando pra algum lugar, que vai te trazer uma conversa que vai expandir o seu universo, que foi como foi essa pra mim e pra ela. As duas ficamos, assim, chocadas, entrevistando o cara, e ele tava super falante, assim, hablando tudo da China pra gente. Teve até uma hora que ele perguntou, celular de vocês tá gravando não, né? Por favor, pelo amor de Deus, porque... Eles não podem me ouvir falar essas coisas. Sério, ele parecia realmente preocupado. Não parecia que ele tava brincando. Mas acho que talvez seja trauma, né? Da vida que ele viveu antes. Mas foi muito legal, foi uma viagem muito enriquecedora. Eu gostei muito de Vancouver. Mas eu acho que eu não trocaria Montreal por Vancouver. Por essa questão de Montreal ser uma cidade tão rica em festivais e cultura pra participar e pra viver. E não gostaria de viver em um lugar onde tem um inverno chuvoso e cinza. Eu acho que eu ia ficar abalada emocionalmente, pra falar a verdade. E também não gostaria de morar num lugar onde o custo de vida é tão caro. Então, Montreal continua sendo o meu cantinho do coração. Mas aí, o que ele falou, né? A gente conversou sobre isso, com o chinês também. Porque tem muito imigrante que vem pro Canadá. Isso também é legal de falar. O Canadá é um dos maiores países, um dos países que mais recebe refugiados e imigrantes do mundo. E a gente viu até uma exposição naquele museu de Vancouver. Uma das exposições... Eram várias exposições diferentes, né? E uma delas foi essa. Era uma de refugiados. Aí tinha uma outra sobre a história da moda, aquela da cidade antes da cidade. Tinha uma sobre também a construção de uma ferrovia que foi muito importante para ligar o oeste do Canadá ao leste. O leste do Canadá, esse lado aqui que foi colonizado primeiro, ao oeste, onde tá Vancouver. E isso fez com que a colonização chegasse lá, através dessa ferrovia, Pacific Railway. E essa exposição dos refugiados falava sobre o Canadá ser um dos maiores países que mais recebe imigrantes, refugiados e tal, né? E ele tava falando que muitos imigrantes, que o Canadá recebe 400 mil imigrantes por ano. E um dos motivos do Canadá investir nesse tipo de programas de imigração é porque o Canadá não tem muita população, né? Canadense, assim. E se continuasse indo do jeito que tava, ia começar a acontecer esses problemas que vários países têm, de não ter mais aposentadoria, porque não tem pessoas pagando impostos, porque a pirâmide começa a se inverter e tem mais pessoas mais velhas do que pessoas novas contribuindo, esse tipo de coisa. Então, o Canadá traz muito imigrante com esse propósito, um desses propósitos, e também porque precisa de mão de obra em várias áreas, então tem vários empregos que são beneficiados se você trabalha com tal área pra vir morar aqui, encontrar emprego, porque o Canadá precisa dessa mão de obra. E muitas dessas pessoas vêm pra cidades que não são Montreal, por causa do francês, né? As pessoas não falam francês e não querem falar francês e não estão dispostas a passar por isso. Só que o outro lado dessa história é que o Quebec incentiva muito e tem programas de imigração que são exclusivos pro Quebec. O governo do Quebec até paga a pessoa que tá aqui estudando ou trabalhando pra aprender francês. Tem um programa de estudo pra aprender francês aqui que é pago pelo próprio governo. Se você vem trabalhar ou estudar algum curso profissional aqui, idioma não vale. Então, o Quebec tenta trazer essas pessoas pra cá também, mas
isso ajuda ao fato de que aqui tem menos gente procurando por casa, tem menos gente contribuindo para essa crise de moradia e que infelizmente as cidades não estão crescendo no ritmo que estão chegando imigrantes. Então isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que me preocupou um pouco, né? Porque muita gente olha pro Canadá como um lugar bom de migrar e eu considero um lugar bom de migrar, porque pelo menos os meus amigos, eu vejo pessoas morando aqui no Canadá, se deram muito bem, hoje já chegaram na cidadania. Uma amiga minha, também brasileira, que criava conteúdo na França, veio morar aqui, então ela falava francês. Mas independente disso, pessoas que eu conheci através dela, que nunca nem fizeram faculdade, vieram morar aqui e estão ganhando 100, 120 mil, de 80, sei lá, de 60 a 100 mil dólares por ano. Então, paga muito bem. Essa região de Montreal, pelo menos, tem essa vantagem. Se você estiver disposto a aprender o francês, você vai ter muita vantagem em cima das pessoas, porque vem muita gente pro Canadá que não quer. E aí acaba indo pra Toronto e Vancouver, que são onde tem as piores crises de moradia, assim, do Canadá. Que é muito, muito, muito caro o custo de vida, tem emprego, mas tem menos, então acaba complicando um pouco a situação da pessoa que quer emigrar pra cá, sabe? Tudo dá pra resolver com planejamento e paciência, aquela questão de que às vezes você vem pra cá e você começa a trabalhar num trabalho que não é exatamente o que você queria, até você conseguir se posicionar no mercado, se profissionalizar, ou às vezes tem que investir num estudo aqui pra conseguir se posicionar melhor. Graças a Deus o estudo aqui ele é muito mais acessível do que nos Estados Unidos, por exemplo, não dá nem pra comparar. Não vou entrar nesse mérito do valor dos cursos também, porque aqui você consegue trabalhar, lá nos Estados Unidos não consegue trabalhar tanto quando você tá estudando, então isso ajuda bastante. Mas eu gosto muito de morar aqui, eu gostei muito de ir pra Vancouver e ter essa outra perspectiva sobre o Canadá, sobre a vida do imigrante, aprender outras coisas, ver essas exposições, aprendi sobre o território indígena de lá, invadi evento privado em museu. Ah, essa história vai ficar pra história. E a gente fez uma viagem com calma, assim, foi muito gostoso. Eu e a Ana, a gente se conhece há muito tempo, né? Quando a gente foi fazer o intercâmbio junto, a gente foi pra Nova York primeiro. Então, a primeira vez que eu encontrei com ela e os outros amigos que fiz esse intercâmbio foi em Nova York, porque era a cidade que a gente voava pra ir pra estação de esqui que a gente foi trabalhar, era mais fácil. Então, a gente ficou viajando ali uns dias, todos nós, só que a gente não tinha programado de fazer isso junto, mas todo mundo fez, a gente acabou se encontrando lá. E eu ficava pé da vida com a Ana, porque a gente combinava de bater perna em Nova York junto, só que a bichinha levantava tarde, aí ela ia tomar banho, demorava 2 horas pra se arrumar, ia tomar café, ela acabava saindo do rosto, tipo, meio-dia. E eu era aquelas pessoas que queria sair 8 horas da manhã, ficar batendo perna o dia inteiro, eu ficava possessa da vida que eu tava gastando aquele tempo, que não tava aproveitando. Só que agora, nessa viagem, que eu já fui totalmente nessa vibe, assim, a gente vai fazer o que der pra fazer, a gente vai sair de casa meio-dia, 1 hora, com calma, e vai aproveitar, e aí a gente ficava o resto do dia todo fora, e descansa de manhã sem estresse. Então eu sabia que era assim, mas ao mesmo tempo também eu já não sou mais essa pessoa estressada que acha que tem que, sei lá, que tem viagens e viagens, né? Tem outras viagens que eu posso fazer na minha vida que eu posso ficar com essa vontade de viajar enlouquecida, acordar cedo e aproveitar cada segundo, porque tem muita coisa pra ver, muito tempo contado, não sei o quê. Mas essa viagem eu tava precisando descansar também, porque eu tenho trabalhado muito, 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 muito aqui enfiada no meu quarto em Montreal, e eu tava precisando, nem levei meu computador, foi um luxo, não peguei no meu computador, maratonei no aeroporto e no avião aquela série Devil's Plan, que é muito boa, que é um reality show coreano que eles selecionam várias pessoas muito inteligentes da Coreia do Sul pra ficar numa casa resolvendo enigmas, e eu sou louca dos enigmas, né? É como se fosse um grande escape room, essa série, muito boa, recomendo. E aí a gente dormiu até tarde, a gente fez as coisas com calma, e deu pra gente ver muita coisa de Vancouver. É uma cidade que você não precisa de muitos dias pra conhecer, eu achei muito gostosa nessa época do ano. A gente viu praia, viu montanha, comemos coisas gostosas. A gente foi numa cilada turística lá, que foi uma ponte que suspensa, que é uma ponte histórica, mas que acaba virando um ponto turístico, e como tudo que vira ponto turístico de atração turística é um preço salgado pra você entrar. Eu fico com mais raiva, gente, quando eu vejo coisa que é pra abusar de turista, cara. Nossa, eu me sinto muito trouxa, mas fomos no negócio. Aproveitamos cada centímetro daquela ponte suspensa e dos caminhos que eram pra andar entre as árvores, mas foi uma viagem muito, muito, muito gostosa. Foi muito bom rever a minha amiga, foi muito bom tirar um dia de férias, e agora é muito bom contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Voltando pra Montreal, depois de sair de Vancouver e me preparando pra voltar pra Montreal, indo pro aeroporto, indo no avião, vendo chegar em Montreal, vendo as árvores, reconhecendo a cidade, me deu uma sensação de estar voltando pra casa, gente. Sério, eu não sentia essa sensação há tanto tempo, fiquei assim até levemente emocionada. Porque agora fazem 5 meses, já vai fazer 6 meses que eu tô aqui.
E por um tempo eu tava me sentindo muito isolada e não tava sentindo que Montreal era a minha casa. Nos últimos meses eu tenho conhecido mais pessoas, né, que estão meio que criando uma comunidade aqui pra mim. A comunidade faz você se conectar com o lugar de uma forma diferente. Eu também, por exemplo, cheguei no aeroporto, eu sabia qual ônibus eu tinha que pegar, eu sabia em qual parada eu tinha que parar, eu desci do ônibus e fui andando até minha casa e eu sabia qual era o caminho. Eu me senti reconhecendo as ruas, a região. Me deu uma sensação grande de estar voltando pra casa. E eu sei que é uma casa temporária, né? Porque eu tô esperando meu visto pra ir morar nos Estados Unidos com o Love, que eu não vejo a hora, inclusive, porque eu quero muito morar com ele e seguir em frente com a minha vida nesse aspecto, porque de certas formas parece que a minha vida tá um pouco em pausa enquanto eu tô aqui, em certas coisas, mas eu sei que não, é só uma sensação. De qualquer forma, é uma vida que eu tô vivendo aqui que ela é temporária, né? Ela tem um tempo pra acabar porque eu vou voltar a morar com ele lá. Mas ainda assim, eu tava me sentindo muito deslocada por um tempo. E agora essa viagem me fez perceber que não, que eu tô construindo um lar aqui, mesmo que seja temporário. E ainda mais, vai ficar mais forte ainda agora que eu vou mudar de casa e eu vou ter uma casa que é só minha, um espaço que é só meu pra eu decorar e pra eu me sentir à vontade, porque na casa onde eu moro, com a pessoa que eu divido a casa aqui, eu não me sinto à vontade, e isso também acho que afetou muito esse processo de construção de sentimento de lar onde eu vivo, porque eu definitivamente, assim, não me sinto à vontade, não me sinto em casa, perto dessa pessoa, e isso afetou bastante o meu processo aqui, apesar do o meu quarto é o meu espaço seguro, mas, né, da porta pra fora do meu quarto é um ambiente que eu me sinto um pouco, que é um pouco hostil. Então, agora que eu vou mudar de casa, isso vai ficar mais forte ainda. E essa viagem pra Vancouver me fez perceber que Montreal, pra mim, já tem sensação de casa. E isso me deixou com um sorriso no rosto, assim, porque essa sensação é muito gostosa. Por mais que seja uma sensação temporária, e morar aqui é uma condição temporária ainda, eu fico muito feliz de estar sentindo essa sensação aqui. E de estar construindo esse sentimento pela cidade, de perceber que eu tô construindo essa sensação nessa cidade. E isso é bom pra mim, porque esse tempo temporário, que não é tão curto assim, né? Esperando esse visto é um tempo longo. Imagina passar um ano esperando algo num lugar onde você não se sente bem. Então eu fiquei muito feliz de perceber que Montreal, agora, neste momento, está sendo a minha casa. E que foi muito gostoso voltar pra minha cidade atual. Espero que você tenha gostado desse episódio, de ver um pouquinho Vancouver pelos meus olhos e como foi a minha aventura em 4 dias que terminou comigo dormindo no aeroporto de Vancouver. Foi o aeroporto mais confortável que eu já dormi na minha vida, porque os voos do domingo estavam ou muito cedo e aí eu ia perder um dia inteiro, ou muito caros e aí eu ia gastar muito dinheiro. E aí eu resolvi voltar na segunda bem cedinho. Aí o voo da Ana era domingo 10 da noite. Eu fui com ela pro aeroporto e fiquei lá até a hora do meu voo de manhã. Fui pra sala VIP, jantei, depois dormi num sofazinho lá que eu achei no aeroporto, bem tranquilinha. E aí cheguei aqui em casa e dormi 12 horas seguidas pra recuperar o cansaço dessa viagem, que dormir no aeroporto e dormir no avião, você até dorme, mas não dorme a mesma coisa, né? Fala a verdade. Mas viajar é muito bom, estava com saudade de fazer uma viagem, que não era uma viagem mudança. Fui só com a minha mochilinha, que a Ana apelidou de mochila da Hermione, porque eu levei várias trocas de roupa e várias coisas, levei tanta coisa na Pinar. Como é que você consegue botar tanta coisa dentro de uma mochila? Eu vou comprar uma mochila dessa. Eu falei, mas minha amiga, não é só mochila, é a técnica. São muitas viagens nas costas. E eu coloquei todas as coisas, eu até mostrei tudo que eu coloquei dentro dessa mochila no vlog que vai sair aqui no canal. Montando essa mochila, as coisas que eu coloquei todas dentro dela e qual mochila que é essa mochila da Hermione maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do meu diário. Um beijo e até a próxima.